até a morte. Jesus, pois é vive forte. Salve ao Cristo obediente, salve ao amor onipotente, que se entregou à cruz e te recebeu a luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Eles diziam: não durante a festa, para que não haja um tumulto no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando estava à mesa, chegou uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume, de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficavam indignados e comentavam: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por mais de 13 moedas de prata, que seriam dadas aos pobres. E criticavam fortemente a mulher. Mas Jesus lhes disse: deixai em paz, porque aborrecei-la. Ela praticou uma boa ação para comigo. Pobres sempre tereis convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia, derramou perfume em meu corpo, preparando-a para a sepultura. Em verdade vos digo, em qualquer parte que o Evangelho for pregado, em todo o mundo será contado o que ela fez, como lembrança do seu gesto. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com o sumo sacerdote para entregar-lhe Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde quereis que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos. Ele lhes disse: ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Seguiu e dissei ao dono da casa. Em que ele entrar, o mestre manda dizer onde está a sala em que vou comer a Páscoa com meus discípulos. Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus um após outro: Acaso serei eu? Jesus lhes disse: e um dos 12 que se serve comigo do mesmo prato, o Filho do Homem, seguiu o seu caminho, conforme está escrito sobre ele. Ai, porém, daqueles que trair o Filho do Homem, melhor seria que nunca tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão
E tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes a todos. Beberam dele, e Jesus lhes disse: Isto é meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Todos vós ficareis desorientados, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu vos precederei na Galileia. Pedro, porém, lhe disse: Mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas Pedro repetiu com veemência: Ainda que tenha de morrer contigo, eu não te negarei. E todos diziam o mesmo. Chegados a um lugar chamado Getsemane, disse Jesus aos discípulos: Sentai-vos aqui enquanto eu vou rezar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. Então Jesus lhe disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante, e prostrando-se por terra, rezava que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, tu estás dormindo? Não pudeste vigiar nem mesmo 1 hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono, e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela 3ª vez, Jesus lhe disse: Agora podeis dormir e descansar. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que vai me trair já está chegando. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com a multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: É aquele a quem eu beijar. Prendei-o e levai com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Mestre! E o beijou. Então lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos presentes puxou da espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse: Vós saístes com espadas e paus para me prender, como se fosse um assaltante. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendeste. Mas isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestido apenas com um lençol, estava seguindo a Jesus, e eles o prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote. E todos os sumos sacerdotes, os anciões e os mestres da lei se reuniram.
Pedro seguiu Jesus de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se junto ao fogo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos dizer: vou destruir este templo, feito pelas mãos dos homens, e em 3 dias construirei um outro, que não será feito por mãos humanas. Mas nem assim o testemunho deles concordava. Então o sumo sacerdote levantou-se do meio deles e interrogou a Jesus. Nada tens a responder ao que esses testemunham contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou-o de novo. Tu és o Messias, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita de Todo-Poderoso, vendo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que necessidade tens ainda de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. O que vos parece? Então todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus, cobrindo-lhe o rosto, os bofeteavam e diziam: Profetiza. Os guardas também davam-lhe bofetadas. Pedro estava embaixo do pátio. Chegou uma criada do sumo sacerdote e, quando viu Pedro, que se aquecia, olhou bem para ele e disse: Tu também estás com Jesus Nazareno. Mas Pedro negou, dizendo: Não sei, nem compreendo o que estás dizendo. E foi para fora, para a entrada do pátio. E o galo cantou. A criada viu Pedro e de novo começou a dizer aos que estavam perto: Este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam junto diziam novamente a Pedro: É claro que tu és um deles, pois és da Galileia. Aí Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: Nem conheço este homem de quem estás falando. E nesse instante, um galo cantou pela segunda vez. Lembrou-se Pedro da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes que um galo cante 2 vezes, 3 vezes, tu me negarás. Caindo em si, ele começou a chorar. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, conheceu e os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram, tomaram a decisão. Levaram Jesus amarrado, o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Tu o disses. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos interrogou novamente. Nada tens a responder? Vede quantas coisas te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás, entre os bandidos que, numa revolta, tinha cometido o assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que eles, como de costume, Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar. Crucifica-o. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez?
Eles, porém, gritaram com mais força. Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás. Mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram a coroa de espinho e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Salve o Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiam-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um. Era 9h da manhã, quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com motivo da sua condenação, o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, uma à direita e outra à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e o reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outro salvou salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre a terra, até as 3h da tarde. Pelas 3h da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres que olhavam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e de José, e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus quando ele estava na Galileia. Também muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, e já caíra a tarde. Então José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o oficial do exército e perguntou que se Jesus tinha morrido. Havia pouco tempo. Informado pelo oficial, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e envolveu no lençol. Depois colocou um túmulo escavado na rocha e rolou uma pedra à entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus foi colocado.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, queridos irmãos e irmãs, inauguramos a Semana Santa. Inauguramos a nossa caminhada, uma semana de santidade, que através dessa liturgia da palavra que ouvimos hoje, possamos meditar no silêncio dos nossos corações a vitória de Cristo sobre o pecado, que o salário do pecado é a morte. Nesta proclamação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, possamos ver esse personagem na Sagrada Escritura, que possamos também se identificar o que somos, o que está dentro do nosso coração. Após a entrada de Jesus a Jerusalém, Hosana, o filho de Davi, Hosana, aquele que vem em nome de Deus, em nome do Senhor. Significando para todos nós esse rei que, sendo Deus, se tornou pobre para que nós possamos enriquecer. Sendo Deus, se tornou pobre. Por isso vimos nesse Evangelho aonde que uma mulher derramou perfume, que segundo a Sagrada Escritura, mais de 300 moedas de prata. E atenção para todos nós, para que possamos entender o que é pobre na Sagrada Escritura. Atenção. E atenção nesta tema da campanha da fraternidade. Amizade social. Somos irmãos e irmãs. Uma palavra forte, uma palavra também para todos nós, na nossa geração de hoje, especialmente quando Jesus Cristo responde a Judas: deixai-os em paz, porque aborreci-la. Ela praticou uma boa ação comigo. Pobres sempre tereis convosco. E quando quiserdes, podes fazer-lhes o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela faz, ou ele fez, o que podia, derramando perfume no meu corpo, preparando para a sepultura. Por isso que Jesus convida a cada um de nós de não escandalizar com a pobreza, porque Jesus Cristo não veio para este mundo para resolver problemas sociais. Não vem. Não vem. Jesus Cristo vem para dar a sua vida por mim e por você. Por isso que não perder a amizade com Deus. Porque se perder essa amizade, a sua vida social é fatal. Fatal. Pobres demais para ajudar os pobres. Pobres. Porque eu e você perderás a vida eterna.
Por isso que alegremos, meditemos essa liturgia da palavra, onde também a figura de Pilatos, a figura dos somos sacerdotes, mestres da lei. E perante na vida do homem, muitas vezes, para entregar Jesus, quem entrega Jesus e provoca a entrega de Jesus é este homem religioso. Homem religioso. Por isso, muitas vezes, dividimos dentro da nossa igreja, dentro da nossa família, e pensamos que a resposta está aí. Muitas vezes para satisfazer a nós mesmos. Porque muitas vezes o que está dentro do nosso coração é um bandido. Bandido. É para roubar, não é para os pobres, mas para roubar. E quer dizer, como Barrabás. Soltamos sempre Barrabás dentro do nosso coração. Pensamos que temos uma razão, porque Barrabás é o homem justiceiro, o homem que revoltou contra o sistema, contra também da pobreza, contra das estruturas sociais. E também os somos sacerdotes e mestres da lei, contra a Jesus. E muitas vezes matamos Jesus na nossa vida e soltamos Barrabás. Por isso que oprimimos a nossa família. Nós não damos, nós não ensinamos, nós não evangelizamos. Temos medo de arriscar por causa de Jesus. E que muitas vezes, como Pedro, darei a minha vida, eu vou, Padre, eu vou fazer isso. E não faz nada. Não faz nada. Somente para negar, somente para aparecer, somente para ser reconhecido no meio da comunidade. Para ser alguém, alguma coisa melhor do que o outro. Por isso, a todos nós possamos também meditar na nossa vida, que muitas vezes traímos Jesus. Traímos Jesus por causa do escândalo da pobreza, o escândalo. Por isso, muitas vezes eu digo para as pessoas, especialmente aqueles que estão trabalhando nas ações sociais, cuidado, não perder Jesus. Não perder Jesus na Eucaristia. Não perder Jesus nos sacramentos que nós recebemos. Exercer esse dentro do nosso coração a sua misericórdia. Esse tempo, especialmente da Semana Santa. Porque o mundo está secularizado, perdeu o silêncio. Nesse tempo, silêncio, um grande silêncio na vida do homem de perguntar: quem sou eu? Para que eu vivo? Para onde eu vou? Que sentido a minha vida? Se eu vou morrer hoje, onde eu vou? Por isso que ninguém tem medo da morte, tem medo da sua pobreza, da sua incapacidade de amar, de perdoar, de abraçar a vida, de abraçar o seu matrimônio, de abraçar, de ter filhos, de abraçar a palavra de Deus, de abraçar a sua missão como cristão. Tem medo. Tem medo, porque assumir isso é uma morte. E muitas vezes até procuramos resposta na nossa vida de muitas coisas. De muitas coisas. De muitas coisas. Muitas coisas. Coroinha, também cantor, também da liturgia, também na não sei do que. Até as pessoas mesmo, as pastorais. Está na ágape, está
no MAC, está na coordenação, está na catequese, querem preencher a sua vida para fugir na sua realidade. Por isso, cuidado. Por isso eu digo, não. Escolha um e trabalha bem. E aprende. E aquele que está na tua, espetáculo, que vai dizer todo, Hosana, o filho de Davi, você é muito bom. Mas no final das contas, crucifica-o. Crucifica-o. Viu o que ele fez de novo? Fez. Olha, o padre vai fazer campanha de novo. Vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. Pobres sempre tereis. E quando tu quer fazer, tu faz bem. Mas quando tu não quer, tu faz. Eu não vou falar, não. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,